pedagoga de formação, pós-graduanda em neurociência aplicadas à educação. Nossa convidada atua na educação especial, na perspectiva inclusiva há mais de 15 anos. Ela também é criadora da comunidade de educadores inclusivos e idealizadora do canal Inclusão na Prática. Ela também já atuou como professora formadora orientadora de estudos, analista educacional do programa Intervenção Pedagógica e é autora do guia definitivo para elaborar o PDI e o planner do PDI. Então, com vocês, Ana Paula Patente. Ana Paula, seja muito bem-vinda. Olá, Leteia, obrigada. Obrigada a todos que estão assistindo em casa. Obrigada, Moderna, pelo convite. A gente que agradece, Ana, é muito bom tê-la aqui com a gente essa noite, tá? E agora, antes da gente começar, eu quero trazer aqui para o pessoal, Ana, acho que vale a pena, né, para a gente esquentar aí a nossa conversa, uma enquete. Uma enquete para a gente fazer com o nosso público, para a gente ver o termômetro de como está a educação inclusiva na região deles. Legal. Não é verdade? Sim, com então, certeza. a gente vai colocar ali no chat agora, está sendo disponibilizado na plataforma para todos responderem. E eu, se fosse vocês, eu não perdia para ir lá e responder, hein, gente? Então, eu vou ler com vocês. Qual que é a pergunta do nosso chat, tá? Você se sente preparado para atuar com a educação inclusiva? Letra A. Letra A não, número A. Né? Eu me sinto preparado. B. Estou buscando formações para me sentir mais seguro. C. Às vezes sinto falta de formação no tema. E D. Não me sinto preparado. Então, pessoal, participem da nossa enquete. Lembrem de colocar no chat as perguntas que vocês tiverem para a Ana, que a gente vai selecionar algumas para serem feitas ao final. Lembrando que coloquem o nome de vocês, a cidade de onde vocês estão falando, ok? Então, boa palestra a todos vocês. Ana, o palco é todo seu agora, querida. Obrigada, Leteia. Bom, o nosso tema é como pensar a educação inclusiva na recomposição das aprendizagens. Esse é um tema muito importante, muito necessário de ser falado, e a Moderna está trazendo esse assunto para nós. E nós vamos aprender um pouco mais sobre isso. Antes de falar sobre todo o tema da educação inclusiva, eu quero trazer para vocês um entendimento que é muito necessário. Às vezes a gente se sente perdido, sem saber onde ver, onde chegar, onde enxergar, o que olhar, o que fazer. E é por isso que eu vim aqui nessa noite tentar trazer um pouco de luz para vocês. De trazer luz para o entendimento a respeito das questões inclusivas. Eu tento trazer algo de uma forma bem didática e eu espero que vocês aproveitem esse tema. E para começar a falar sobre isso, eu quero que vocês pensem em dois pilares da educação inclusiva. Quando a gente olha no cenário nacional, a gente tem, né, os pilares da educação como um todo. Mas eu quero falar de dois pilares muito importantes que eu criei. E que eu acho importante nessa trajetória que a gente comece para a gente construir esse conhecimento a respeito da educação inclusiva. O primeiro é o aprender a desaprender. O que é aprender a desaprender? É desconstruir aquelas falas capacitistas, aquelas informações que nós carregamos dentro de nós, que às vezes a gente nem sabe de onde veio, mas ela está lá. É aquilo que traz um capacitismo na sala de aula, fora da sala de aula, aonde a gente estiver. Então, quero te convidar a vir para essa live sem pensamento capacitista. Então, desconstrua isso. E o segundo é o aprender a desaparecer. O que é aprender a desaparecer? Nada mais é que trabalhar para conquistar a autonomia do seu estudante a cada momento que você está com ele na sala de aula. E isso se aplica também aos pais. É trabalhar para que o seu filho seja cada vez mais autônomo e menos dependente de um professor e de você mesmo. Então, ditos esses pilares, vamos começar a entender o que eu posso fazer para tornar a minha escola mais inclusiva. Existe algo fundamental que nós precisamos construir no nosso trabalho, que é entender
que o percurso escolar não é apenas o acesso. Não é quando eu abro as portas da escola e matriculo o estudante. A inclusão escolar vai muito além disso. Ela vai também dentro da permanência. Se o estudante é matriculado, mas ele não fica na escola, de nada valeu garantir o acesso. Mas para ele permanecer, ele precisa ter um percurso escolar de qualidade. E é isso que a gente vai trabalhar durante esta live, para que você construa esse entendimento e depois vá para a sua prática, construir isso lá na sua sala de aula, na sua escola. E aí a gente vai garantir que a continuidade seja um percurso que vai garantir que esse estudante chegue até os níveis mais elevados de ensino, para que ele possa chegar onde ele quiser chegar. Então, esse é o nosso pensamento dessa noite. E para a gente pensar nisso, a gente vai olhar para 3 passos muito simples. 3 passos que vai ajudar a sua escola a se tornar mais inclusiva. São passos simples. No decorrer da nossa fala, você vai falar, Ana Paula, é só isso. É só isso. E eu vou mostrar para vocês um caso de sucesso no final e vocês vão ver que é possível fazer a inclusão acontecer. A primeira questão é a gente trabalhar dentro da sala de aula. O que eu vou apresentar aqui para vocês está como referência no modelo de resposta à intervenção, o RTI. Se você não conhece esse modelo, busque estudar para compreender um pouco mais profundamente sobre ele. E eu vou falar dele aqui em linhas gerais. Mas a primeira coisa é a gente se preocupar com todos os estudantes assim que eles chegam na sala de aula. É olhar a turma como um todo. Quando a gente faz isso, a gente evita transtornos de aprendizagem lá na frente que não precisavam ser gerados. Sabe quando a gente fala assim, esse aluno passou X anos na escola e não sabe escrever o próprio nome? Teve uma falha nesse processo. E quando a gente pensa no estudante de forma completa, a gente olha para ele e a gente aplica. Sabe quando a gente fala do desenho universal? Quem conhece o desenho universal? Coloca aí no chat. O desenho universal, ele é aplicado nesse primeiro momento, não é lá na fase da inclusão na educação especial. É nesse momento, onde eu vou garantir para esse estudante que está chegando na sala de aula, ele vai ter todas as garantias de que ele vai passar pelo percurso escolar com sucesso. E aí pode ser por meio de fala, pode ser por meio oral, pode ser através da escrita. Independente da forma como ele se comunica, você vai buscar uma adaptação para que ele compreenda melhor. E aí, quando a gente trabalha isso com o estudante, pode ser que muitos ainda vão ter dificuldades. E aí, se essa dificuldade permanece, ele vai para o segundo grupo, que é o momento em que ele passou por ali, não acendeu aquela luzinha do processo de alfabetização, que não é só naquele momento, né, que foi um processo construído, ainda não acendeu a luz para ele ainda não conseguiu compreender, e a partir daí eu vou começar a trabalhar de forma mais intensiva, mas ainda em grupos, onde a gente vai colocar ali estudantes que têm ali as suas dificuldades, que têm dificuldades semelhantes. Então, vamos fazer agrupamentos produtivos. E nesses agrupamentos, a gente vai trabalhar as dificuldades. Enquanto a gente trabalha essas dificuldades, muitos estudantes, o que acontece com eles? Eles não vão para a fase seguinte. Mas outros, a gente sabe que eles vão chegar no momento em que vai precisar seguir ainda em frente, porque a dificuldade ainda continua. E quando essa dificuldade continua, aí sim a gente vai para uma intervenção individual. É nesse momento da intervenção individual que a gente está falando de uma escola inclusiva. Porque eu fiz com que esse estudante passasse por vários processos de intervenção. Eu observei ele de forma individual ali na sala, eu olhei todas as dificuldades, ele continuou tendo dificuldade, trabalhei intervenções em grupo, que nada mais é que uma intervenção pedagógica planejada, bem estruturada, focada na dificuldade e não naquilo que eu, enquanto professor, gostaria de ensinar, mas naquilo que ele precisa aprender naquela fase de escolarização. E aí, quando a gente chega na intervenção individual, esse é o momento que a gente fala de educação inclusiva.
Porque ele passou as necessidades comuns, as necessidades individuais, e ele continua com dificuldades de forma individual. Então, a gente vai trabalhar com uma escola inclusiva, onde eu não atendi estudantes com deficiência, mas eu atendi estudantes com necessidades educativas especiais. Isso muda tudo quando a gente entende esse conceito. E nesse momento que eu estou trabalhando na escola inclusiva de verdade, onde eu observei todos esses fatores, é que entra a construção do PDI. Eu não sei quantos de vocês sabem o que é o PDI. Em alguns lugares é chamado de PEI. O PDI é o Plano de Desenvolvimento Individual ou Plano de Ensino Individualizado, um documento que a gente utiliza para fazer todo o levantamento das dificuldades que o estudante tem no momento da escolarização. E aí, nesse momento, é que a gente vai pensar na inclusão que ainda não aconteceu para esse estudante. E aí eu costumo dizer que elaborar o PDI é fazer a inclusão acontecer. Sabe por quê? Quando a gente olha para o PDI de forma a atender todas as necessidades que ainda não foram supridas, eu estou individualizando o atendimento e garantindo que esse estudante vai ter um percurso escolar de qualidade. E aí muitos vão dizer assim, mas Ana Paula, como que eu vou construir esse PDI? Cada lugar que eu vou tenho uma dificuldade, eu não sei que modelo utilizar. Para isso, eu vou trazer para vocês 6 indicadores de qualidade. Não é um modelo, mas é uma referência a seguir. Porque se você trabalha na rede estadual, você vai ter uma direção. Se você está na rede municipal, talvez há outra direção. Já há um modelo fixo para você trabalhar. Mas se você buscar cada um desses indicadores no documento que você constrói, você vai encontrar qualidade no seu trabalho e vai fazer a inclusão escolar do seu estudante acontecer. O primeiro indicador fundamental e que muitos professores ignoram é conhecer a história de vida do estudante. E não é só preencher um formulário ou colocar ali informações marcando X. É mais do que isso. A gente pode usar uma anamnese, modelos prontos, não tem problema. O que tem problema é a gente guardar esse documento e não fazer o tratamento da informação. Não buscar ali informações que são relevantes para trabalhar a inclusão desse estudante. Então, eu costumo dizer que quando a gente está trabalhando a história de vida, eu estou buscando a identidade desse estudante. Eu estou olhando para ele e vendo que, para além de um diagnóstico, ele tem um nome. E que ele precisa ser chamado por esse nome. Eu preciso entender que aquela dificuldade que ele tem não é só em função da deficiência. Às vezes, a dificuldade é em função dele não ter sido exposto aos conhecimentos de qualidade. E é isso que a gente vai pensar a partir daqui. O segundo é o diagnóstico clínico. O diagnóstico, ele é importante. E sabe por que ele é importante? Porque ele vai me dar, do ponto de vista médico, aquilo que esse estudante tem que eu, enquanto profissional da educação, não enxergo. Porque não é a minha área de competência. Então, a gente tem uma nota técnica 04 de 2014 que fala a respeito disso. E nessa nota técnica, ela fala que a gente não pode considerar imprescindível a cobrança, o pedido da escola para que a família apresente o laudo médico. Porém, nessa mesma nota diz que o professor, quando considerar necessário, ele pode solicitar para que auxilie de forma complementar o trabalho de escolarização do estudante. Então, isso mostra para a gente que o diagnóstico ele é importante, ele é necessário. Nós só precisamos utilizar ele de forma responsável e não cercear a garantia de acesso sem nenhuma barreira ou limitação. O terceiro indicador diz respeito à avaliação pedagógica inicial. Essa avaliação pedagógica, quando a gente está ali buscando as informações, lá na história de vida, eu estou buscando saber quem é esse estudante, como que é a vida dele, como que é o relacionamento dele com a família, com os familiares. Aqui eu vou buscar informações a respeito da escolarização dele. Já está escolarizado, não está?
Quais os conhecimentos que ele tem prévio? É a primeira vez na escola? Tem algum conhecimento? Então, a partir daí, a gente vai fazer todo o levantamento. Como que eu posso fazer? Eu posso buscar ali a avaliação e verificar. O que a avaliação não pode ser é um documento para dizer o que o aluno não sabe. A avaliação pedagógica inicial, ela tem o objetivo de buscar as potencialidades do estudante. Então, eu vou utilizar as informações que eu recebo ali, de todo o levantamento que eu fiz, como ponto de partida. É ali o lugar onde ele sabe as suas informações, onde que ele busca os conhecimentos. E aí a gente vai parar de dizer assim, olha, esse estudante não sabe nada. Ou não sabe contar. E eu vou dizer, na idade que ele está, ele deveria saber contar até 100. Mas hoje ele conta até 100, ele conta até 10. E aí qual é o meu objetivo? Fazer com que ele conte até 100. Mas eu tenho um ponto de partida. Então, a gente vai buscando ali informações e construindo a vida escolar desse estudante dentro das suas potencialidades, das suas capacidades e também das limitações que a gente precisa considerar. Logo em seguida, é que a gente começa a planejar. Muitos professores começam o planejamento imediatamente, sem saber quem é o aluno, sem saber para quem eu vou trabalhar, para quem eu vou adaptar as atividades. E isso faz com que a gente passe anos na escola quebrando cabeça e fazendo o estudante passar por aquele processo, muitas vezes em vão. Então, quando a gente segue esse caminho, a gente já tem informações suficientes para construir o planejamento pedagógico. E é aqui que eu vou começar a trabalhar o quê? As habilidades que ele tem. Se eu descobrir que ele tem habilidades, eu preciso utilizá-las em benefício dele, do aprendizado dele, é onde a gente fala da zona de desenvolvimento proximal. Então, aqui a gente faz todo o levantamento das habilidades, a gente busca o que ele já sabe, a gente planeja, faz com que ele possa avançar. E uma coisa muito importante sobre o planejamento sempre vai ter como referência aquilo que toda a turma está desenvolvendo. A gente não planeja aleatoriamente. A gente não pede atividades para o colega professor. A gente constrói a partir do que aquela turma está desenvolvendo. Então, por isso, a gente precisa de um trabalho coletivo, colaborativo, onde todos entendam o seu papel. Onde cada um entenda que tem uma competência profissional para fazer. O diretor tem a sua competência, garantindo o acesso, a matrícula, a permanência. O coordenador, ele tem ali a sua função de fazer toda a mediação dessa construção do planejamento, do desenvolvimento das atividades, de tudo que vai ser trabalhado com esse estudante. E quando a gente para olhar para esse estudante, é nesse momento que a gente vai fazendo toda a construção do ano escolar desse estudante. E aí a gente para de fazer relatório de fim de ano. Porque PDI não é relatório de fim de ano. O PDI é a construção de toda a vida escolar enquanto esse estudante está ali dentro da escola. O quinto indicador, importante, fundamental, é o monitoramento do aprendizado. É nesse momento que eu vou considerar esse estudante de forma integral. Eu vou considerar todas as suas necessidades, sejam elas individuais, sejam necessidades que vão ser única e exclusiva dele ou que necessita de interação com os outros. A avaliação, o monitoramento do aprendizado é o momento que a gente olha para a BNCC e sabe que lá diz que eu preciso considerar o meu estudante de forma integral. E isso é tão bacana quando a gente olha para a BNCC nessa forma que a gente vê que ela traz a inclusão de forma bem categórica ali dentro, quando ela diz isso, porque eu preciso que o meu estudante esteja com as suas competências socioemocionais em dia. Que ele saiba lidar com as suas frustrações, com as suas dificuldades, que ele saiba interagir com o outro. Quando a gente tem, na educação infantil, nos anos iniciais, ali no ensino fundamental, a gente tem campos de experiência, temos as habilidades que precisam ser consideradas.
Se eu verifiquei que ele tem dificuldade de interação com algum colega ou com toda a turma, eu vou buscar o campo de experiência, o eu, o outro e o nós, para trabalhar com ele. E vou ver como eu consigo trabalhar uma atividade que faça ele vencer essa dificuldade. Ou se o diagnóstico diz que ele não consegue vencer essa dificuldade, o que eu vou fazer? Eu vou avançar em outras necessidades que ele precisa alcançar. E o monitoramento acontece algo muito importante. Sabe o que é? Impede que o fracasso escolar aconteça. Impede que somente no final de um ano longo de escolarização eu identifique que ele não aprendeu. Então, quando a gente monitora durante o tempo todo, durante todo o ano, assim como a gente faz com todos os nossos estudantes, a gente garante que ele vai ter um percurso escolar de qualidade. E, por último, o sexto indicador de qualidade são as adaptações ou flexibilizações curriculares. Por que é importante falar disso? E é o que, às vezes, a gente somente foca nisso. Mas se a gente foca só nas atividades, né, que precisam ser adaptadas, sem conhecer o estudante, sem conhecer a sua história, as suas necessidades, eu vou fazer atividades inventadas e não adaptadas. Então, a gente precisa trabalhar a questão da acessibilidade. Esse sexto indicador vai garantir a acessibilidade. Será que ele não precisa apenas de uma rampa para ele subir tranquilo a sua cadeira de rodas sem necessidade de que alguém faça isso para ele? Ou será que eu preciso adaptar toda a sala de aula? Eu preciso colocar ele num lugar diferente, que a luz do que vem da janela não atrapalhe o quadro? Tudo isso a gente vai observar. Desde as adaptações, as flexibilizações. De repente, a gente tem um estudante que eu vou precisar fazer uma mudança muito grande no currículo escolar. Porque primeiro eu preciso trabalhar questões funcionais, questões de adaptação. Então, quando a gente constrói o PDI, pensando nessa estrutura, a gente evita de deixar algo para trás. Entende o quanto é importante que a gente faça essa construção, observando cada uma das necessidades desse estudante? Quando a gente fala de adaptações e flexibilizações, é tudo que vai garantir o acesso desse estudante a todos os espaços da escola, a sala de aula, aos laboratórios, a quadra. Tudo é necessário. Então, a gente precisa muito observar isso. E se a gente não observar, a gente vai deixar de garantir que o acesso seja pleno para essa criança. E você deve estar aí se perguntando, né? Será que isso funciona mesmo? Será que eu consigo fazer isso de verdade? Eu quero contar para vocês um pouco da história dessa escola chamada Escola Municipal Expedito Pereira Lima. Está lá em Minas Gerais, no município chamado Santo Antônio do Grama. Acredito que tem vários deles aí nessa live assistindo. Quem estiver aí, conta aí se vocês estão aí. Esse trabalho começou com a Marisa Zinato, uma professora que sozinha, no primeiro momento, estava acreditando que era possível. Mas ela não sabia se ela ia conseguir. E aí eu falei com ela, vamos fazer. Vamos aplicar todo esse sistema na escola e a gente vai ver a inclusão acontecer. Durante um tempo ela duvidou. Ela ficou naquela dúvida porque muitas vezes a gente está sozinho. De repente você está sozinho aí. Você só precisa de alguém que acredite. Se esse alguém é você, faça como a Marisa. Hoje, nessa foto, você vê a equipe inteira da escola. Mas ela começou sozinha. Depois ela trouxe outras professoras juntas para construir esse PDI. E durante a construção do PDI, a gente tinha muitas professoras resistentes que não acreditavam na inclusão, que achavam que não precisava fazer inclusão, ou que não precisava adaptar, ou que isso não ia alcançar muita coisa. E no final, nesse dia que a gente tirou essa foto, foram quase um ano, um pouco mais de um ano, que a gente trabalhou com essa escola de forma intensiva. Isso foi durante a pandemia.
Finalzinho já da pandemia, a gente trabalhou com essa escola. E nesse dia a gente encerrou com toda a escola, dando depoimentos de que eles conseguiram adaptar as atividades não só para os estudantes com deficiência, mas para toda a turma. E eu lembro do relato de uma professora que falou, olha, eu achava que a melhor aluna da minha turma não ia conseguir fazer muita coisa. Ela ia olhar e falar assim, isso está muito fácil para mim. E essa criança, essa menina relatou que ela aprendeu muito, coisas que ela não sabia. Então, eu quero deixar para vocês, para a gente encerrar, uma mensagem. Ainda que você seja a única pessoa na sua escola a acreditar, seja essa única e leve esse pensamento para frente e faça com que a inclusão aconteça. Porque quando a gente muda a vida de uma única criança, a gente não muda só a vida dela. A gente muda a vida dela, da família dela, das gerações dela. A gente tira ela da ignorância, do não saber, e a gente garante acesso para ela e para toda a família. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Aletheia. Ana, que palestra. Muito bom, viu? Eu acho que é super importante, né? Trazer que de fato acontece, então que já foi colocado na prática, que tem pessoas que acreditam, né, Ana? Sim, a sua palestra, como sempre, ela é muito esclarecedora, né? E a gente sabe que a inclusão, ela é um dos temas que mais geram dúvidas na escola. A gente, né, o nosso time de campo, a gente escuta, conversa com muitos professores, secretários de educação, gestores, e a inclusão é sempre um tema que está em pauta, que sempre buscando resolver, né, Ana? Então, a gente precisa achar uma solução, um caminho para isso. Mas, antes disso, eu quero, da gente finalizar, vamos dar uma olhadinha na nossa enquete? Tô curiosa. Vamos ver o que o pessoal colocou? Então, como você se sente preparado para atuar com a educação inclusiva? Então, acho que vocês estão vendo aí, pessoal. Olha só, 49%, Ana, fala assim, que está buscando formações para se sentir mais seguro. E aí, depois, em segundo lugar, ficou, às vezes sinto falta de formação no tema. Depois, não me sinto preparado. E, por último, eu me sinto preparado. Olhando assim, o que a gente pode analisar desses dados aí, Ana? Olha, eu fico muito feliz de ver esse resultado, porque a gente vê as coisas se invertendo. A gente tem professores que estão buscando essa formação, né? E ali diminuir um pouco a falta de informação. Eu vejo isso, assim, sabe? Eu acho que a gente teve uma porcentagem bacana de pessoas que se sentem preparados. Isso já é muito importante, né? E a gente tem aí quase 50% de pessoas que estão buscando a formação. Né? Então, busca por iniciativa própria e isso é super importante, né, Ana? Com toda certeza. Então, olha, eu tenho certeza que a sua palestra veio para agregar conteúdos e abrir caminhos para quem está conosco, Ana. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença nessa noite. Eu tenho certeza que esse é o primeiro de vários momentos que nós ainda teremos juntas, Ana. Eu que agradeço a Aletheia, agradeço a todos, agradeço a Editora Moderna e fiquem com a gente aí. Obrigada. Obrigada, Ana.